Apocalipse, e estamos quase já chegando ao final do livro. Não sei quanto tempo que a gente tem aqui meditado no livro de Apocalipse. Como eu tenho dito, um livro muito difícil de interpretação, porque há muitos comentaristas, muitos estudiosos ficam presos nos simbolismos. O livro de Apocalipse fez parte de uma literatura que começou no segundo ano, no segundo século antes de Cristo, e durou até o segundo século depois de Cristo, essa literatura, né? 200 anos antes, 200 anos depois, isso, 400 anos mais ou menos, durou essa literatura, do qual Apocalipse é um dos exemplares. Não é? Esse tipo de literatura chamava-se literatura apocalíptica. E o mais comum, a forma mais comum era isso, falar, por exemplo, de dragão com 7 cabeças e tal. Era uma forma de expressar. Assim como você tem poesia para expressar alguma coisa, contar uma história, você pode contá-la também com prosa. Você podia contar uma história ou transmitir uma mensagem usando esse tipo de literatura apocalíptica. Nós estamos num contexto de conflito enorme entre cristãos, seguidores de Jesus. Havia, obviamente, um conflito enorme com judeus, também na época, que estavam, obviamente, também aí lutando contra os cristãos. Muitas das perseguições foram empreendidas também por judeus contra cristãos, mas, de um modo geral, era o Império Romano. Roma, como capital do Império Romano. O Império Romano dominava muitas nações naquele momento. E era principalmente o Império Romano, com a sua besta, expressão que vai aparecer no Apocalipse aí várias vezes. A sua besta é assim chamada, se referindo ao imperador Domiciano, que deixou o trono, foi assassinado no ano de 96, um ano depois que João escreveu o livro de Apocalipse. Ele escreveu mais ou menos 95 a 96, ele escreveu o livro de Apocalipse. E ele vai citando, obviamente, sem dizer o nome, este Domiciano. Por que o número da besta é 666? Porque o número 7, ele representa sempre a perfeição, a plenitude. É o número de Deus. Então você tem vários momentos na história de Israel em que o número 7 aparece. Por exemplo, 7 voltas em torno do muro de Jericó, até que os muros caíssem. E assim vai. Os números eles eram simbólicos, eles transmitiam muito mais uma mensagem do que propriamente um sentido matemático preciso. Não importa se foram exatamente 7 voltas, o importante era dizer: foram dadas 7 voltas para que o muro caísse. A perfeição da atuação de Deus. Dizem também que o número 7 é a junção do número 3, que é o número que representa Deus, Trindade, portanto, e o número 4, que se refere ao homem, 4 cantos da terra. Então, 4 mais 3, 7, é a perfeição do trabalho divino, contando também com a participação humana. Daí, a queda do muro de Jericó tem a ação de Deus, mas também a participação, o envolvimento do povo. Pois bem, é neste contexto de perseguição, de morte, de tremendos castigos. Por exemplo, os cristãos, havia uma expressão que era usada, Christianos ad leonem, os cristãos aos leões. Então eles jogavam os cristãos
em covas de leões, para que os leões os dilacerassem, como de fato aconteceu. Nero iluminou a estrada de Roma lá com postes no qual eram fincados corpos de cristãos. Aliás, não corpos, eles eram fincados vivos e acendia-se ali a tocha. Esse tipo de maldade que acontecia, e que talvez, inclusive, nos lembre muito quando a gente vê o que o Hamas fez. Essa é uma situação, portanto, em que eles viviam debaixo desse tipo de perseguição, de angústia, de expectativa de morte mesmo. E é aqui que, então, João escreve o livro de Apocalipse como uma revelação de Deus, feita por meio de Jesus, dada a João para que ele então revelasse aos seus santos profetas. Hoje nós vamos, seus santos servos, hoje nós vamos ver a última palavra sobre julgamento e nós vamos fechar então o capítulo 18 do Apocalipse. Ficam faltando apenas poucos capítulos, 4 capítulos para que a gente encerre este livro de Apocalipse, esses estudos que temos feito. O texto bíblico sobre o qual quero me debruçar é o iniciozinho deste capítulo 15. Nós vamos recorrer também ao capítulo 14, mas capítulo 15, versículo 1 diz: Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que o mar de vidro misturado com fogo e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Alguns anos atrás, preguei uma mensagem baseada ali na expressão do apóstolo Paulo em Coríntios. Se alguém destruir o templo de Deus, ou o santuário de Deus, Deus o destruirá. E preguei numa igreja sobre isso, mostrando que Paulo estava falando sobre o povo de Deus. O templo de Deus, o santuário de Deus, não é feito de pedra e de tijolo, de ferro. O santuário de Deus somos nós. E esta é a expressão de Paulo. E ele diz: porque o santuário de Deus sois vós. E na segunda-feira eu recebi um e-mail no qual um irmão dizia com muita ira: eu não vou à igreja para ouvir sermão de admoestação, não é? Eu vou para a igreja para ouvir sermões sobre o amor de Deus. Como é que a gente se sente quando a gente ouve falar nesse texto, por exemplo, aqui no verso número 1, pois com estes se consumou a ira de Deus. Ou no verso 4, atos de justiça. Ou ainda no capítulo 16, versículos 4 e 5, olha o que diz: terceiro anjo derramou sua
taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és, ó tu, Senhor, que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Ou seja, nós temos aqui ira, atos de justiça, julgamento. E a grande pergunta é: tudo isso combina com um Deus de amor? Ou será que aquele irmão que me mandou aquele e-mail estava certo? Que a Bíblia só fala do Deus de amor, não há a ira de Deus. O que é a última palavra sobre julgamento? A expressão aqui, eu repito, palavra de Jesus, revelação de Jesus, é assim que começa o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus. Ou seja, é Jesus, da verdade, o autor do livro de Apocalipse. Se a gente chegar profundamente nisso. E mais, como lidar com a presença e a realidade da injustiça, e ao mesmo tempo com um anseio por uma intervenção divina, por um julgamento de Deus contra toda a injustiça? O livro de Apocalipse tem uma pergunta sobre isso. Capítulo 6, versículo 10. Diz que as almas que estão debaixo do trono clamavam: até quando, Senhor? Ou seja, este anseio por uma justiça de Deus aos servos de Deus que estavam padecendo e morrendo. Até quando, Senhor? Como é que a gente pode entender o ensino do livro de Apocalipse sobre o julgamento de Deus, ou a última palavra sobre o julgamento? Eu quero pensar com vocês rapidamente em 3 aspectos. O primeiro deles é o seguinte: o julgamento de Deus é a resposta de Deus. Preste bem atenção que é a resposta de Deus, não é a minha resposta. Mas é a resposta de Deus à pergunta do até quando. Olha o que João diz em Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco da aflição, ou na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa, era um exílio, volto a lembrar, a ilha de Patmos era um exílio. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele foi exilado naquela ilha, de onde não podia sair, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo João descreve assim, então, a sua situação, e a situação vivida pelos cristãos no final daquele primeiro século. Companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança, exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Lembrem que testemunho é a palavra marturel, que significa martírio em português. Testemunhar naquele tempo era ser mártir. Era morrer muitas vezes, ou pagar com a vida, ou arriscar a vida por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Será que hoje também testemunhar envolve algum risco? Algumas vezes, sim. Eu conheço gente que perdeu o emprego, foi perseguido no emprego público porque foi contra corrupção. E aí começaram a perseguir. Já que não participa com a gente, vamos expelir, vamos mandar embora.
Então, muitas vezes, o compromisso com o Evangelho, com a verdade, vai também significar, nesses nossos tempos, perseguição. João, o apóstolo, já idoso, gente, tinha 90 anos de idade. E aí ele foi banido para a ilha de Patmos, neste ano 95, a mando do imperador Domiciano, que foi chamado por Tertuliano, historiador da história da igreja, nos primeiros séculos, ele foi chamado da segunda parte de Nero. Porque Nero foi aquele que mandava queimar os cristãos, queimou 2/3 da cidade de Roma para fazer uma nova cidade, e disse, não, foram os cristãos que queimaram. E aí a perseguição contra os cristãos foi ainda pior. O cristianismo era chamado de superstição daninha. Superstição daninha naquele tempo. E assim, cristãos morriam, eram queimados vivos. E tudo isso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E eu fico imaginando a pergunta na mente deles: onde está o glorioso Filho do Homem? Figura escatológica que se refere a Jesus. Jesus usou acerca de si mesmo. Então vereis o sinal do Filho do Homem. Lembram dessa expressão? Portanto, a figura do Filho do Homem era uma figura esperada, de um Messias vitorioso que viria para derrubar, por exemplo, o Império Romano. Que o Império Romano dominava a Judéia, dominava os judeus. E depois passou a perseguir os cristãos. Onde estava o glorioso? Por isso, meus amados irmãos, crescia no coração das pessoas não apenas a realidade da injustiça, o sentimento de que estavam vivendo numa situação de injustiça, mas ao mesmo tempo este anseio pela intervenção divina. Até quando, Senhor, soberano, santo, verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse era o dilema de João, que ansiava por uma resposta de Deus. Alguns, é claro, não aguentaram esperar e tomaram em suas próprias mãos adversos movimentos, não é? Que foram banidos, mas movimentos em que as pessoas tentaram fazer isso pelas suas próprias mãos. O Salmo 13, versículos 1 a 4, repete a mesma coisa. Olha só: até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor Deus meu. Alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Quantas vezes não pode ter passado pelo coração, pelo seu coração, talvez, uma inquietação desse tipo? Até quando, Senhor? Nós veremos injustiça, perseguição muitas vezes contra o bem. Até quando, Senhor? Cresce o desejo pelo julgamento e a frustração pela demora. Para o apóstolo João, o até quando se tornou gritante quando começaram a morrer alguns membros da sua congregação. O julgamento anunciado aqui nos capítulos 14 até o capítulo 18 são a resposta de Deus a este clamor: até quando? Ele nos ensina que no tempo de Deus, o mal será vencido. Amém, irmãos? No tempo de Deus, não é o nosso tempo, porque nós não compreendemos todas as coisas e circunstâncias. Mas o fato é, Deus é vencedor. Essa mensagem do Apocalipse. Lembram dos 4 cavalos? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo
cavalo preto, que nós vimos aqui, acho que do capítulo 13 de Apocalipse. Lembram que o primeiro cavalo a entrar no campo de batalha é exatamente o cavalo branco, sobre o qual estava sentado aquele que é a fiel testemunha verdadeira, como Filho do homem, Jesus Cristo. Lembram que mencionei aqui que nas nossas batalhas, em nossas lutas, Jesus entra primeiro no campo da batalha, Ele vai adiante de nós. Não estamos sós. Você não está só na sua batalha diária contra a injustiça, contra a maldade. Você não está só nesta batalha. Assim é que é retratado o julgamento. O segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é que o julgamento de Deus é ao mesmo tempo a colheita dos grãos e a vindima das uvas. É assim que João então estabelece. O julgamento final de Deus é ilustrado por duas visões. Uma que está no capítulo 14, versículos 14 a 16, que é uma colheita dos grãos. A outra é a vindima das uvas, colheita das uvas, Apocalipse 14, 17 a 20. Primeira colheita dos grãos, olha o que diz o texto no verso 15, na parte B. Lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. É assim que é retratado o julgamento escatológico, com referência especial aqui ao ajuntamento dos justos na salvação. Jesus também falou no final dos tempos como uma colheita, na qual é colhido os grãos. E aqui se refere, portanto, aos justos de Deus. O julgamento de Deus é primeiramente colheita dos grãos, é principalmente ajuntamento dos justos e realização da salvação. Meus amados irmãos, o julgamento de Deus é, portanto, o clímax da salvação. É o clímax da salvação. É quando Deus ajunta os seus para dizer: bem-vindos, sede bem-vindos, meus servos e fiéis. Mas também o julgamento de Deus é a vindima das uvas. É assim também. Olha o verso de número 17. Diz assim: lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. É assim que é retratado agora o julgamento escatológico com a condenação dos perversos. Mas como assim? Uva, vinho, coisa boa, não é? Como é que é isso? Não há dúvidas do significado dessa segunda visão para a consumação. Ela retrata de fato, em traços claros e vívidos, o julgamento dos perversos, como se fosse uma colheita de uvas. Olha o que diz o verso 19: e o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no lagar da ira de Deus. Este versículo, portanto, deixa claro que a colheita das uvas significa julgamento, condenação e não salvação. Então, o julgamento de Deus, eu mencionei aqui que ele é o clímax da salvação, mas ele também é a consumação da ira de Deus. Ira de Deus, pastor? Esse negócio de ira, o que é isso? É assim que caminhamos para o último aspecto aqui do julgamento. A ira e o julgamento de Deus, eles se manifestam contra toda a impiedade e injustiça. É isso que a gente precisa ter em mente.
Não é? Eu mencionei no início aqui, ira de Deus, atos de justiça da parte de Deus e julgamento de Deus estão em profunda conexão. Então, o julgamento é também manifestação da ira de Deus. Tudo isso combina com Deus de amor? Perguntei no início. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Preste bem atenção nisso que eu estou lendo aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seja, que suprimem a verdade pela injustiça humana. A tradução, vamos ver se eu coloquei aqui, sim. É importante esse texto, porque olha como é que ele começa. Aí eu coloquei a tradução em português, mas acolhendo principalmente o texto em grego, como está originalmente. Então ele começa assim: porque do céu é revelada. Sabe o que é revelada? É o verbo apocalupto, de apocalipse. Então tem tudo a ver com aquilo que está lá descrito. Verdade que João utilizou para escrever o livro de Apocalipse muitas figuras e imagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, de alguns textos que ele já tinha conhecimento. Então, do céu é revelada a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Não é ira de Deus sobre os homens, é sobre a impiedade e injustiça dos homens que Deus ama o ser humano e segue amando. A ira de Deus se manifesta contra estes atos de injustiça. A palavra azebeian, que é traduzido como impiedade, está ligada à ideia de piedade, de espiritualidade, de conexão com Deus. Portanto, quando se fala em impiedade, está se falando de uma atitude de desassociação com Deus. Preste bem atenção nisso, porque daqui a pouco nós vamos chegar no ponto principal desta reflexão. Então observe, a ira de Deus está contra toda a impiedade e injustiça. João proclama que o julgamento de Deus, ou seja, a consumação da ira de Deus, virá sobre toda impiedade e injustiça da Babilônia. Olha aí o capítulo 18, você vai ver, está falando da queda da Babilônia. Mas que Babilônia é essa? Vai ter gente que vai dizer, não, a Babilônia da época é o atual Iraque. Vai ter gente que vai dizer isso. Você vai encontrar alguns líderes do Apocalipse. Por quê? Porque o Iraque atual ocupa exatamente a área ali no Eufrates, onde ficava a Babilônia. Mas obviamente aqui há um valor simbólico. O que mais? Toda a impiedade e injustiça da besta do Apocalipse. O falso profeta. O falso profeta aqui não é uma figura única. Todo aquele que fala em nome de Deus, mas não pratica os valores e a essência de Deus, é um falso profeta. Preste atenção nisso. Falso profeta. Então, é chamada também aqui a Babilônia, a besta, o falso profeta, tudo isso reunido para se referir à cidade de Roma, ao Império Romano, que era quem perseguia naquele momento os cristãos. A besta não era outro senão o imperador Domiciano. Era isto.
O falso profeta era todo aquele que professava a verdade em nome de Deus, a mentira em nome de Deus, e é chamada aqui a grande prostituta. Que coisa terrível. Verso 17 fala isso. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. Isso são expressões simbólicas, porque o próprio João vai explicar depois, creio que é no versículo 15, aqui do capítulo 17, que estas muitas águas se referem às muitas nações sobre as quais o Império Romano dominava. Isso, está aqui no verso 15, olha, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Tudo isso que era dominado pelo Império Romano, por Roma. Mas você deve estar se perguntando, por que é chamada aqui Roma, Babilônia, né? Enfim, todos esses nomes que é dado a ela, por que se chama de a grande meretriz? Por quê? Por que isso? No Antigo Testamento, cidades inimigas do povo de Deus eram chamados também assim. Nínive, por exemplo, em Naum capítulo 3, versículo 4, diz assim: é o castigo dos incontáveis pecados de Nínive, dessa prostituta cheia de atrativos, que seduzia povos e nações com seus artifícios e enganos. Tiro, em Isaías 23, versículos 16 e 17, e pasmem, até mesmo Jerusalém, a cidade santa e fiel, se converteu em uma prostituta, segundo o lamento de Isaías. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A visão aqui de Isaías, capítulo 1, versículo 21, é sobre Jerusalém. Mas por que isso, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus é retratado desde o Antigo Testamento como aquele que ama o ser humano. João 3,16, meus amados irmãos, está e perpassa todas as páginas de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia. Porque Deus amou o quê? O mundo. Não amou um povo só. Todos os povos de todas as línguas. Esta é a essência de Deus. A gente canta isso aqui na igreja. Essência de Deus. Deus é Deus de amor. Então Deus é retratado muitas vezes, desculpem a expressão, porque no português tem um sentido um pouco estranho, né? Negativo, mas Deus é retratado como amante do seu povo, ou seja, como aquele que ama, e ama principalmente a igreja, como esposa de Cristo, que é retratado assim. Um antigo comentarista latino afirmou que Roma se converteu em uma meretriz porque abandonou o seu Criador e se prostituiu com outros deuses. Quando nós abandonamos a Deus, quando voltamos a Ele as nossas costas e damos um outro lugar de primazia em nossas vidas, que corresponde tão somente a Ele, não se trata de um pecado contra a lei, contra a religião, contra qualquer outra coisa. Se trata de um pecado contra o amor. Vou repetir. Quando abandonamos a Deus, quando voltamos as nossas costas a Ele, quando damos a outro o lugar de primazia dEle na nossa vida, meus amados irmãos, que corresponde tão somente a Ele, nós não estamos pecando contra a lei, nada disso. Estamos pecando, ou este é um pecado contra o amor de Deus. É infidelidade, portanto. A concepção aqui de Deus não é de um juiz, de um legislador, de um rei ou do Senhor, mas de alguém que ama. Ama
incondicionalmente. Então, o que é a ira de Deus neste contexto da essência de Deus como Deus de amor? A ira de Deus nada mais é do que aquilo que está contra todo o pecado, contra o amor de Deus. Ira de Deus está contra toda impiedade e injustiça, não é? O que nós já vimos. Mas a ira de Deus está contra tudo o que é contrário ao amor de Deus. Ah, mas ira de Deus é isso. A ira de Deus nada mais é do que isso. Ela está contra, ou é a manifestação de Deus contra tudo aquilo que nega, que vai de encontro, que é contrário, que é adversário do amor de Deus. C.S. Lewis escreveu algo muito interessante sobre o julgamento final. Ele diz o seguinte: só há duas espécies de pessoas no final dos tempos. Os que dizem a Deus: seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus vai dizer: tua vontade seja feita. Sabe o que isso quer dizer? É que quando alguém diz, não quero me relacionar com Deus, a sua vontade será cumprida no julgamento final. O julgamento é isto. Não é mais, nada menos do que o cumprimento da vontade da pessoa. Se ela não quis nunca viver junto a Deus, Deus não vai forçá-la. Deus simplesmente diz a ela: a tua vontade seja feita. É por isso que em Romanos capítulo 1, a ira de Deus se dá quando Deus entrega às pessoas a sua própria vontade. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 24. É quando Deus abandona a pessoa nos seus próprios caminhos, como ela quer. Meus amados irmãos, Deus nos livre de que Deus nos entregue as nossas próprias vontades. Que Ele seja Senhor sobre as minhas vontades, mas que eu não seja entregue às minhas próprias vontades. O julgamento de Deus, portanto, é o cumprimento da vontade do homem, de certo modo. Concluindo, capítulo 15 iniciou falando que o povo de Deus, neste julgamento final, eles cantaram o cântico de Moisés. E o texto então vai falar do cântico de Moisés, servo de Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Sabe quando que o povo de Deus, junto com Moisés, quando eles cantaram este cântico, que aqui está misturado com o que João vai chamar de o cântico do Cordeiro. Sabe quando é que eles cantaram isso? É quando o Mar Vermelho se fechou sobre os exércitos de Faraó. Julgamento. Eles estavam saindo de 400 anos de opressão. Eles estavam saindo e fugindo de uma terra que os oprimiu durante 400 anos. Será que alguém vai dizer: Deus não é justo? Tadinhos dos exércitos de Faraó. Sabe o que eles estavam fazendo quando eles perceberam que Faraó tinha feito a besteira de liberar os judeus para irem para a terra prometida, ou em busca da terra prometida? Aliás, uma coisa importante é que
Moisés disse a Faraó por mais de uma vez: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo para que me sirva, para que me faça uma festa no deserto, para que me adore. O Faraó estava indo contra isso. Pois bem, quando eles acordam para o fato de que tinham perdido milhares de escravos gratuitos, né? Mão de obra gratuita, que tinham servido a eles por 400 anos, ele disse: como é que besteira que nós fizemos, vamos lá. E sabe o que eles iam fazer? Matar todo mundo. É melhor matar do que tentar trazer de volta. Vamos matá-los a todos. Então, meus amados irmãos, quando eles cantam, grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, é para reconhecer que finalmente a justiça de Deus fora feita ali no meio do seu povo. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O Mar Vermelho foi instrumento da colheita de grãos e da vindima das uvas, porque através dele o povo hebreu foi salvo e o exército do Egito foi julgado e condenado. O julgamento de Deus no Mar Vermelho foi o clímax da salvação e da libertação de 400 anos de escravidão e de opressão. O julgamento e a ira de Deus se manifestam contra toda injustiça e impiedade. Após o sétimo anjo derramar a sua taça, aqui nesses capítulos de 14 até 17, sai uma grande voz do templo, da parte do trono, dizendo assim: está feito, se referindo ao julgamento. Está feito. O julgamento não é algo só futuro, não, irmãos. Ele vem acontecendo, Deus vem realizando o seu juízo já neste tempo presente. Basta perceber, abrir os olhos e ver a ação de Deus. Se você nesta manhã está se perguntando: até quando, Senhor? Ouça a voz que sai do trono de Deus, dizendo: está feito. Está feito. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender estes tempos, na última palavra sobre o julgamento.